vez que a gente para dedicar nossa vida, por que os propósitos são tão importantes e funcionam como realmente divisores de água na vida da gente? Porque a ideia é essa, você se envolve intensamente nas coisas de Deus. Então, ali você dá condições à sua própria vida de sofrer uma mudança no seu modo de pensar, nos seus hábitos, no seu estilo de vida, né? Porque você está totalmente envolvido, ouvindo a palavra todo dia, e é por repetição. Você vê que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E todas as coisas que só têm prejudicado a nossa vida, e que já prejudicou um monte, elas entraram exatamente porque nós repetimos tanto. Nós fizemos e fizemos e fizemos tantas vezes. Então, cada propósito nos dá essa condição de nós, através da palavra, ouvindo, meditando, crescendo, envolvidos com as coisas do Senhor. A nossa mente vai sofrendo uma renovação, os seus hábitos vão mudando, a sua forma de ver a vida. Isso eu ouço demais. Todo propósito. Eu recebo muitos testemunhos e, dentre esses testemunhos, sempre começa assim: Bispo, a minha mente mudou. Minha visão mudou. Olha, eu já estou vendo as coisas de outra maneira. Minha mente mudou. E esse é o ponto. Para você ter uma vida transformada, a sua mente tem que mudar. Porque a sua vida, a minha vida, é, assim, totalmente definida por aquilo que a gente pensa. Você é o resultado daquilo que você pensa. Então, se você pensa diferente de Deus, se você pensa diferente daquilo que a palavra de Deus ensina, não vai acontecer. Porque a fé vem do ouvir, ouvir a palavra de Deus, é por isso que a gente ouve a palavra. Por quê? Porque isso desperta a fé. Isso traz renovação para a nossa mente. A gente começa a pensar diferente, a crer diferente, a ver a vida de uma forma diferente. E quando uma pessoa passa a ver a vida de forma diferente, e ela crê diferente, porque por que a gente faz muita coisa? Porque a gente acredita que aquilo vai funcionar. Você faz aquilo que você acredita, aquilo que está dentro de você. Consciente ou inconscientemente, é o que está lá. Está lá dentro. E quando a palavra vai entrando, você vai adquirindo uma outra visão, né? Um outro ponto de vista. E então, crendo diferente, você começa a agir diferente. E aí você vai ver um resultado completamente diferente. Porque é o que eu bato há muitos anos. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Isso é certo. Por que às vezes a gente vê uma pessoa muito tempo dentro da igreja e a mentalidade dela, os resultados dela nunca são afetados? Porque a mentalidade dela não foi mudada. Porque às vezes ela está, mas ela está escutando, mas ela não está ouvindo, ela não está absorvendo, ela não está dando a devida atenção. E não tem outra maneira isso é bíblico, totalmente bíblico. É um material bíblico. Como imaginou na sua alma, assim é. Josué, medita na palavra dia e noite, porque só assim você vai conseguir prosperar. Então nós fomos criados por pessoas que pensavam de uma maneira,
talvez até bem diferente de Deus. Convivemos com pessoas por muito tempo pensando de um jeito. E aí, agora, nós precisamos pegar o estilo desse nosso Pai, o Pai eterno. Nós precisamos absorver e adquirir a mentalidade de Deus. Pensar como Deus, ver a vida como Deus, que é o que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos adquirir a natureza de Deus, a mentalidade de Deus, a visão de Deus para a nossa vida. Muito bem. Vamos aqui, de tempos em tempos Deus nos dá essa palavra e todas as vezes também que Ele nos dá é porque Ele quer agir e a gente vê aqueles que vão lá e agem, obtêm de Deus o resultado, que é Gênesis 35, do 1 ao 5, Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo onde tenho andado. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Essa palavra, ela traz uma visão para a gente do que pode estar acontecendo na casa, na vida de uma pessoa que está há muito tempo já com Deus, que conhece a Deus, que sabe o que é certo e errado em Deus, mas ainda tem muita coisa ali guardada que Deus reprova. Jacó era um homem de Deus? Ele era um homem de Deus. Mas impressionante, ainda na casa dele, entre os seus familiares, as pessoas que estavam com ele, tinha muita coisa que estava errada. E agora eles estavam numa situação de aflição, numa situação de angústia, por causa de algo que tinha acontecido, não vou gastar muito tempo com isso agora, mas eles corriam risco de morrer, todo mundo. E ele foi a Deus, e recorreu a Deus. E aquilo ele recebeu a direção de Deus, de que, aqui ó, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. E purifiquem-se e troquem de roupa. Então tinha muita coisa errada. Ele queria um livramento, ele precisava de um livramento, como talvez muitos que estão aqui. Precisam de um livramento, necessitam de um livramento, são carentes de uma vitória, mas ainda tem deuses estrangeiros. A idolatria, tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida, se torna um ídolo. Deuses estrangeiros, quer dizer, eram deuses que outras nações adoravam. Não era o Deus de Israel. Então ainda tinha muita coisa do mundo lá dentro. E a palavra aqui foi: livrem-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se. Então eles precisavam se livrar, eles precisavam de uma purificação e trocar de roupa. E a roupa na palavra de Deus tem a ver exatamente com a vida espiritual.
troca essa roupa. Às vezes, espiritualmente, a roupa que nós estamos vestindo não é adequada. Espiritualmente, nós precisamos nos vestir de Deus. Espiritualmente, nós precisamos dessa purificação. Mas ela não vai acontecer ainda com deuses estrangeiros. Esses deuses estrangeiros podem ser, olha, eles podem ser muitas coisas. O Deus sentimento, o Deus sexo, um Deus romance, pode ser qualquer coisa, o Deus dinheiro. As pessoas se apegam a um estilo de vida, o Deus é estilo de vida, o Deus amigo. Elas têm, eu não posso abrir mão desses amigos, mas são amigos que puxam para o lado errado. Eu não posso abrir mão desse relacionamento, mas é um relacionamento que não faz bem à sua vida. É um relacionamento, tem gente que está num relacionamento que não está feliz, não faz bem. E se pergunta para a pessoa, por que você ainda está nesse relacionamento, se você já percebeu que Deus não está nisso? Por que você ainda está nisso? Te leva para o pecado, está amarrando sua vida, não está te levando a lugar nenhum, não te traz satisfação, você não tem realização no seu coração, não bate. Você vê que é uma coisa que não está encaixando mais, se é que algum dia encaixou. E a pessoa está lá. Mas é que eu até tentei, eu já ouvi gente dizer, eu tentei separar e a pessoa veio. Você acha que o diabo trabalha de que maneira? Quando Deus está falando algo com a gente, o que o diabo vai fazer? Ele vai lutar para te manter numa coisa que Deus não está, porque assim sua vida fica travada. Então, quantas vezes você está com um plano certinho para fazer certo as coisas, o diabo vai criar o quê? Uma situação para te distrair e você continuar envolvido com aquela bobagem. Eu vejo gente que é tão roubada. O diabo usa muitas vezes, às vezes a pessoa não é ruim. Aquele amigo ele não é ruim. Mas ele é um instrumento do mal para tirar você do caminho certo. Você tinha um plano com Deus para fazer a coisa certa. Lá vem. Um relacionamento que muitas vezes já está na cara. Deus já falou, já mostrou, já tudo. Não, mas eu vou terminar o ano envolvido com isso aí ainda. Mas Deus vai me dar vitória. Não, Deus não vai te dar vitória. Você é desobediente. Deus fala com você, você não tira seus deuses, você não troca de roupa, você não se purifica, você não toma uma decisão. Você quer Deus, mas não é capaz de romper com algo que não é para você. Eu quero uma palavra de Deus pela 1000ª vez. Se esse relacionamento é de Deus, tá bom, pela 1000ª vez, não é de Deus, pronto. A bispa, como você sabe? Por conta da palavra. Eu sei quando o Espírito Santo está falando está me dando uma direção para algo. Eu sei disso, eu tenho experiência. E eu nem preciso, só o que você aí dentro sabe. Você não precisa dessa palavra, na verdade. Tem gente que não precisa. Já recebeu tantas. E a própria vida mostra, eu não estou nisso, eu não tenho isso. Mas tem gente que é uma fraqueza, é uma carência, é uma coisa de, não quero magoar a pessoa. Que magoar? Nós não somos responsáveis pelos sentimentos das pessoas, nós somos responsáveis pelos nossos. Eu não posso acabar com a minha vida, arrasar com a minha vida, estando numa coisa que Deus não está, porque eu não quero chatear uma pessoa. Cada um vai ter que ter os seus enfrentamentos. Quando Deus não está numa coisa, você pode tentar,
aquilo não vai encaixar. Só vai atrasar a sua vida. Aí daqui a pouco estou em 2020, carregando comigo aquilo que Deus disse. Se livra para eu te dar livramentos, para eu acertar a sua vida, para você começar a construir uma vida sólida. E é interessante, né? Algumas pessoas já ouviram de Deus, já ouviram de quem está do lado. Às vezes já até ouviram da própria pessoa. Elas já ouviram. E elas não são capazes de assumir uma postura séria, firme, corajosa. E dizer, Deus não está nisso, eu também não vou estar. Por que eu vou estar numa coisa que Deus não está? Abra o leque. Mas eu estou gastando tempo para falar de relacionamento. Eu não tinha isso. Isso veio agora. Então, se aqui, ou alguém que está aí acompanhando, que está tentando fazer um negócio fluir, que não flui, não vai fluir. Muitas vezes Deus está mostrando para a gente, está tão na cara que tem coisas que não encaixam. Até na fé, na vida, as ideias. E a gente fica lá, né? A pessoa às vezes está lá, insistindo, e Deus está dizendo, chega. Agora, abra isso. Leva para tudo. Você quer um livramento? Você ainda tem deuses estrangeiros na sua vida? Livrem-se. Purifiquem. E vamos trocar de roupa espiritual. Vamos fazer o que tem que ser feito. E então, quando eles fizeram, eles tinham até hábitos, por exemplo. A Bíblia diz, os brincos que usavam nas orelhas. Isso não era costume de Israel. Não era costume. Em Israel eles não faziam isso. Isso era costume que eles tinham trazido das outras nações. Então tem coisa que não tem nada a ver com Deus, não faz parte do plano de Deus, mas nós pegamos coisas dos outros. E colocamos na nossa vida achando que aquilo vai funcionar. E chega o dia que Deus diz, não, isso não vai funcionar. Se eu quero seguir em paz, vencer, sofrer meus livramentos, eu preciso ter a capacidade de me livrar de coisas que já não funcionam mais na minha vida. Deuses estrangeiros. Eu preciso purificar, caminhar para a santificação, trocar de roupa, tirar esses brincos, que aqui representa costumes que não eram deles, que eram dos outros. E eles estavam carregando aquilo com eles. E não é difícil a gente encontrar gente que está na igreja já há muito tempo. Essa aqui está falando de Jacó, da casa de Jacó que estava essa bagunça. Gente que está na igreja, está andando com Deus um tempão e a casa está uma bagunça. Está uma bagunça, mas eu quero vitória. Mas a minha casa está uma bagunça. Tem idolatria. E sabe que iniquidade é como pecado de idolatria, né? Sabe o que é iniquidade? É quando você se torna um praticante consciente do pecado. Então, eu conscientemente estou praticando algo que eu sei que está errado. E o Senhor está dizendo, eu quero purificação aí. Eu quero que vocês troquem de roupa, essa roupa espiritual não funciona mais. E esses costumes que vocês têm aí também, tirem esses brincos. Aqui é de forma espiritual, era um costume que não pertencia a Israel. Ou seja, está fazendo coisa que é coisa que o mundo faz, coisa que é costume do mundo, não é costume de crente, não é para crente. Então, quando nós tomamos a decisão de ir lá,
e tirar e obedecer a Deus, queridos, é incrível. Olha, eu já vi as coisas mudarem assim como tirar com a mão. As coisas serem assim de uma maneira transformadas que a gente, meu Deus, foi tirar com a mão isso aí. A pessoa foi lá, mudou, tirou aquilo do caminho dela, foi tirar com a mão. Eu já vi isso muito acontecer. Foi rápido, foi assim. Por quê? Porque isso trava. Foi igual aqui com o Jacó. Ele sofreu um livramento imediato. Quando todo mundo foi lá, entregou, ele se livrou daquilo e foi uma grande vitória que eles viveram. Amém? Atos 26, 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, que é a mesma coisa que resistir, ainda na NVI diz, resistir ao aguilhão, que é uma ponta de ferro, pontiaguda, só lhe trará dor. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. É como se Deus chegasse para o Saulo e dissesse: rapaz, para de dar murro em ponta de faca. Isso só vai te trazer dor. Para de resistir ao que você sabe que você tem que fazer. Você vê que dar murro em ponta de faca é bíblico. Para de dar murro em ponta de faca, rapaz. Pare de resistir. Tem um ferrão aí te espetando, mostrando para você o que você tem que fazer e você continua resistindo. Então, algumas pessoas, elas já estão com uma ponta daquelas bem afiada, cutucando elas. E elas continuam resistindo. E fazendo o quê? Você vai conseguir alguma coisa dando murro em ponta de faca? Você não vai conseguir nada, só não sei se machucar. Resistir ao que Deus tem para você só vai machucar você. É isso que o Senhor estava dizendo. Para. Você só vai se machucar. E às vezes eu vejo as pessoas se machucando, porque elas simplesmente resistem à palavra de Deus, ao chamado de Deus, ao que Deus está dizendo: eu tenho isso com você, toma essa direção, porque você vai ser abençoado. Então isso é tão óbvio, mas às vezes o diabo cega a mente da pessoa e ela não quer ver. Ela não vê. Simplesmente ela não vê. Que ela está se ferindo, está sendo em vão, exatamente porque ela está resistindo à vontade de Deus. Então, o Paulo, que aqui ainda era Saulo, estava resistindo à vontade de Deus. E talvez tenha alguém aqui ou nas igrejas, os que estão nos acompanhando, pessoas que estão buscando vitória, mas resistindo à vontade de Deus. Deus está falando uma coisa, a pessoa não quer tomar. É um medo de tomar decisão. Fica conjecturando. E se. E aí nunca faz o que tem que fazer. Nós temos que parar com isso. Se Deus me manda fazer algo, eu tenho graça para fazer. Se Ele está me dando uma direção, eu vou ter toda a graça que eu preciso. Eu não posso ter medo. Eu não posso endurecer achando que algo vai acontecer, ainda resistindo a Deus. Resistindo à vontade de Deus, ao chamado de Deus, às direções que o Senhor está me dando. Não vai funcionar. Então, não funcionou para Saulo, não vai funcionar, não funcionou para mim. Que eu também fui uma pessoa que eu já estava sendo espetada de tudo quanto é lado, dando murro em ponta de faca, minha vida não estava indo, mas eu não queria me submeter ao Senhor. E, assim, só perdi.
tempo e só sofrimento que eu trouxe para a minha vida por bobagem. Porque nada estava dando certo, nada estava fluindo. Mas você fica lá, tentando fazer um negócio caminhar aqui. Está na cara que não vai caminhar. Não está caminhando, não vai caminhar, não tem bênção. Ele estava aqui agindo de uma maneira, achando que aquilo, estava certo e que ia levar ele em algum lugar, e estava na cara. E o Senhor veio e falou: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Chega. Você está resistindo, eu estou aqui te chamando. Então eu não sei o que Deus talvez até já deixou isso claro, mas você está resistindo a algo. Se entrega, para de resistir, porque senão você só vai dar murro em ponta de faca, vai perder tempo. Amém? 1 Samuel 24. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Essa palavra, inclusive, tem uma outra situação também, que Davi teve oportunidade de fazer uma vingança, de resolver um problema que ele tinha, de perseguição por parte do Saul. E quando ele teve, aparentemente era a oportunidade, os soldados começaram a dizer: está vendo? Deus entregou. Olha como o diabo é astuto. Tudo levava a crer que realmente aquilo era Deus. Por isso que a gente precisa ter discernimento. Prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. Quando ele cortou, assim, pontinha do manto do Saul, que tinha entrado numa caverna, e que ele foi usar como banheiro, e todo mundo estava escondido lá no fundo. Ele estava perseguindo exatamente o Davi. E ele vinha tentando, transformar a vida do Davi no inferno. E aí, quando ele foi, com aquele estímulo dos soldados, Deus entregou nas suas mãos seus inimigos. Deus entregou, e ele foi lá, cortou o manto, uma pontinha só. Ele sentiu bater. Olha o Espírito Santo nos salvando. Se ele tivesse matado Saul ali, como todo mundo queria e acreditava que era Deus, ele nunca teria ocupado o trono. Tem coisa que chega na vida da gente com a ideia, e parece até que tem cara de Deus, tem cheiro de Deus, vem de Deus, é de Deus, e está todo mundo dizendo que é de Deus. Mas você tem que ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem e diz para você o que é de Deus e o que não é de Deus. E te livra de se meter numa fria daquelas. E Deus o salvou de um problema, de uma destruição. Porque se ele tivesse tocado no Saul, ali ele teria assinado a sentença dele de derrota. Porque aquilo era um teste, não era aquilo que todo mundo pensava. Deus entregou seu inimigo. Não, era um teste. E muitas vezes as coisas vão chegar na nossa vida, os testes do Senhor, com essa cara
né? De que na verdade não. Deus me entregou para eu poder ir lá e fazer isso e aquilo, e não. Era o teste da vida dele, que ele passou inclusive 2 vezes. Era teste. E quando ele passou no teste, isso deu condições a ele de se tornar o homem que ele se tornou, de ocupar o trono e ser considerado um rei ímpar na história. Então, assim, às vezes, tem coisa que o diabo, ele só mata, rouba e destrói. Ele quer a gente enganado. Ele quer eu enganada, você enganado, nós completamente enganados e emocionalmente envolvidos com aquela situação. E então vamos lá e nos precipitamos. Ouça a voz do Espírito. Porque às vezes tem coisa que você pode resolver. Tem coisa que você pode ir lá e quer dizer, quer saber, eu vou resolver isso aqui. Eu não tenho mais que aguentar isso aqui. Deus botou nas minhas mãos para eu resolver, para eu me vingar, para eu resolver agora o meu modo. E muitas vezes não. Às vezes aquilo é um teste. E quando ele passou naquele teste, tendo a oportunidade de dar um fim naquele problema, aquele inimigo terrível que vinha lutando para tornar a vida dele amarga. E ele foi reverente, falou, repreendeu os soldados. Não vou tocar no ungido do Senhor. Não vou fazer uma coisa dessa. Ele percebeu o Espírito Santo tocando profundamente no coração dele e deixando claro que aquilo era um teste. E que coisa linda. Ele passou naquele teste. E quando a gente passa nos testes, nós somos promovidos. Ali era um teste de fé, porque ele tinha nas mãos dele aquele que vinha causando muito dano à vida dele. E muitas vezes o que Deus nos manda fazer é agir com amor, com amor, com perdão. Aquele temor tomou o coração de Davi. Então talvez, eu não sei, tem alguém aí que está diante de algo que talvez você mesmo pode resolver na força do seu braço. E que você talvez até está acreditando, o diabo quer te convencer que isso é Deus. É Deus e você pode resolver na força do braço, que você pode, Deus botou no seu caminho. E você agora pode dar um fim nesse problema. Busca ouvir. Porque às vezes o Espírito Santo já está aí lutando para te fazer ver, isso é maligno. Eu não estou nisso. Isso é quer dizer, eu estou nisso, mas não dessa forma que você está vendo. Isso é um teste. Tem coisas, eu não sei nem quantas vezes eu fui testada. Quantas vezes eu pensei de um jeito e Deus veio e falou e mandou eu fazer diferente. E eu tenho certeza que se eu não tivesse dado ouvidos a Deus e passado pelo que eu tinha que passar, talvez nem estivesse aqui. Minha realidade fosse outra. Então nós somos testados. E muitas vezes em situações assim, porque isso aqui estava muito evidente, né? Parecia que estava, é Deus, e não era Deus. Era Deus, mas não da maneira que eles pensavam. Não era para arruinar com o Saul, destruir, matar o Saul. Era para passar naquele teste. Porque que teste, hein? Você tem o seu inimigo ali que está causando o maior transtorno, que está te procurando para matar. Porque se o Saul tivesse encontrado e conseguido pegá-lo, teria matado. E ele estava ali, o Saul estava ali, diante dele. Quer dizer, está tudo aqui, é só pegar. E Deus botou bem claro, não, isso é teste. E foi um teste de fogo.
Porque você podendo resolver um problema que está te pesando a vida terrivelmente, e Deus manda você deixar, você tratar com amor, você não botar a mão, é um teste daqueles. Passa nos testes, eu te encorajo com experiência própria. Eu poderia contar tantas histórias para você, de testes e testes, que Deus tem me levado a passar, e todas as vezes que Deus me falou coisas que humanamente, elas pareciam até, assim, absurdas. Mas que coisa mais forte. Por ter passado, eu fui tão recompensada, tantas vezes sou, por não ter olhado como, isso é um absurdo, eu não vou aceitar isso. Não. Se vem de Deus, é bom. Eu quero que você se lembre disso. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo. Tudo que vem de Deus é bom. E nós precisamos ter humildade para nos curvarmos diante da vontade de Deus. Deixa eu vir aqui. 2 Crônicas 14, 8. Asa tinha um exército de 300.000, presta atenção na quantidade aqui. 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças. E 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Então, ele tinha 300.000 de Judá e ele tinha 280, dando então um número de 580.000 soldados. Uns com escudos grandes e lanças, outros com escudos pequenos e arcos. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Quer dizer, praticamente o dobro, quase o dobro. E chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. Ó a oração de Asa. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. E aí, se você continuar lendo, ele perseguiu e terminou de vencer. Observe que esse etíope, Zerá, tinha assim, quase o dobro, além dos 300 carros, que isso já dava uma vantagem, colocava ele em vantagem. Então, tanto que ele usou exatamente isso: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Com essa palavra, é para alguém que tem uma situação onde você é o mais fraco. E essa situação, essa pessoa é muito mais poderosa que você, tem muito mais condições de vencer essa guerra. Mas o Senhor está dizendo exatamente o que o Asa falou. Não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Da mesma maneira que Asa venceu, porque o Senhor derrotou, e o Senhor está dizendo bem claro, eu vou derrotar esse inimigo grandioso aí. É alguém que tem realmente um problema que é muito maior. Você, inclusive,
essa palavra é para alguém que está realmente temendo. Porque você é a parte fraca, é a parte que humanamente não tem como. Essa é uma luta que parece perdida contra alguém que não vai perder. Humanamente não tem como perder. E o Senhor está dizendo, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. O Senhor derrotou os etíopes. O Senhor vai te dar vitória nessa questão. Vai ficar evidente a glória do Senhor na sua vida. Essa situação veio na sua vida exatamente para revelar o grande poder de Deus. Deus vai se mostrar muito forte, como Ele é, forte, como a Bíblia diz que Ele gosta de se mostrar forte na vida do seu povo. Você é a parte fraca, a outra é a poderosa. Mas o Senhor está deixando bem claro que Ele vai derrotar esse etíope, vai derrotar esse inimigo. Ele vai ser a parte forte na sua vida. Você é fraco, mas Ele é forte. O outro é poderoso e só vai contar com o poder dele. Com o que ele tem. Mas você não. Você está contando com o poder de Deus. E Deus não entra numa guerra para perder. Ele já está segurando alguém que está vivendo esse tipo de situação. Você já venceu. Eu vou derrotar esse problema. Amém? Em Isaías 29:14 também diz, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. Deus já começou, isso é na vida de alguém que Ele começou já. Você já tem visto Deus agir, as coisas já têm acontecido, mas vem vindo aí algo muito maior. Ele está dizendo, eu vou continuar a fazer uma obra maravilhosa. E você já tem vivido maravilhas em Deus. E Ele te garante, porque você está aguardando acontecimentos maravilhosos, grandiosos. E Ele vai continuar. Ele começou essa obra na sua vida e Ele vai continuar a fazer essa obra maravilhosa, uma obra maravilhosa que será um assombro. Pode descansar, pode confiar, pode continuar caminhando a sua vida com Deus numa segurança absoluta. Ele começa uma boa obra, Ele termina, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa, um assombro. E quando Deus fala maravilhoso, é maravilhoso mesmo. Quando Deus fala um assombro, é assombro mesmo, é coisa que chega a assombrar as outras pessoas. Das pessoas olharem e dizer, meu Deus, meu Deus. Eu me lembro de uma mulher que ela sempre estava aquém na família. E ela veio buscar Deus. A quem? O carro dela era o mais velho, as roupinhas eram as mais simplesinhas, eles tinham mais dificuldade nas coisas, e ela começou a buscar Deus. E no ano em que ela disse, eu quero uma mudança na minha vida, ela entrou já o ano, fez os projetos de conquistas, e foi. E ela disse que aquele ano foi o ano da vida dela. Assim, tudo mudou na vida dela, na vida do marido, a vida profissional. Eles que viviam, dependiam de vendas, que não vendiam, passaram a vender. E aí, as conquistas. E, para resumir, quando ela chegou no Natal para visitar a família, eles tinham tirado um carro zero, eu realmente não lembro que carro que era agora. Não. Mas eu lembro dessa história, porque ela contou para mim, inclusive, deles estarem muito bem vestidos, saudáveis, bonitos, felizes, e tinham conseguido, porque eles lidavam com imóveis, e eles tinham decidido dar entrada, lidando com imóvel, nunca tinha conseguido comprar nada. Aí tinham comprado
não sei se uma casa, um imóvel deles lá, que eles moravam, pagavam aluguel e tal. Eu não lembro bem os detalhes. Eu sei que naquele ano que ela buscou a Deus, Deus foi fazendo uma obra na vida dela, uma obra tão linda, que quando ela chegou lá, ninguém estava bem como eles. Feliz, em paz, saudáveis. Ninguém. E, inclusive, tinha gente financeiramente muito bem, mas eles estavam assim, era um conjunto de coisas que estava caminhando bem. Não era uma coisa, era um conjunto de coisas. Tudo caminhava bem. Absolutamente. Tinha gente que até tinha uma condição melhor, mas não estava bem, não estava saudável, a família não estava caminhando bem, e tudo, ela disse, tudo na minha vida, pela primeira vez, ela disse, eu estava à frente de todo mundo, pela primeira vez, não tinha uma área na minha vida sem resolver. Ela disse, todas, Deus, naquele ano, Deus, mas eu busquei a Deus como eu nunca tinha buscado também. Nunca na minha vida eu tinha vivido algo daquele jeito, onde eu pudesse olhar e dizer, não há um problema na minha vida, todas as áreas da minha vida estão definidas. Então, quando a gente para buscar Deus e dá condições a Deus, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo, elas vão acontecendo, e é possível você chegar num ponto onde todas as áreas estão definidas. Então, essa palavra é para alguém que o Senhor começou a fazer uma obra maravilhosa, e Ele está dizendo, eu vou continuar. E vai ser uma obra maravilhosa, um assombro na sua vida. E exatamente isso, eu entrei no assombro, não posso esquecer esse detalhe, que ela usou essa expressão, que as pessoas ficaram assombradas com o resultado da vida deles. Então, eu não tenho dúvida que o Senhor está dizendo isso para alguém. As pessoas vão ficar assombradas com o que Deus vai fazer na sua vida. No Salmo 105, 37 diz, mas a eles os fez sair com prata e ouro. Está falando de Israel quando saiu. Essa palavra, quando o Senhor me deu, até ela me deu agorinha mesmo, ela nem estava aqui. O Senhor colocou no meu espírito que é para alguém que está para sair. O que eu entendi é alguém que quer sair de um determinado lugar, trabalha num determinado lugar, mas não querem fazer acordo com você e tudo, ou você fica, ou você sai sem nenhuma colaboração. E você começou a ficar angustiada, uma pessoa que ficou angustiada, está preocupada e temendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não quero ficar, mas eu também não queria sair dessa maneira. O Senhor está dizendo para você não temer. Deus vai mudar as coisas, vai tocar nos corações, vai favorecer você, e você vai sair, e vai sair com prata e ouro, ou seja, vai sair com aquilo que é seu de direito. Amém? Salmo 107. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Isso também, essa palavra é para alguém que está aflita. Uma pessoa aflita, que está vivendo um momento de grande tribulação, mas o Senhor diz para você aqui, que Ele vai reduzir essa tempestade que está aí na sua vida, que está te afligindo tanto,
numa brisa. Isso vai se tornar uma brisa. Ele vai serenar essas ondas que estão aí gigantescas, que parece que o seu barco vai afundar, vão sossegar, e você vai se alegrar no Senhor, e você vai chegar no porto almejado, você vai chegar onde você quer, você está esperando, oh meu Deus, mas não vai dar para eu chegar, você vai chegar no porto almejado e pode começar a dar graças a Deus, porque essa tempestade vai cessar e essa vai ser reduzida numa brisa. Deus vai responder a essa aflição e você vai chegar no porto desejado. Ou seja, você vai atingir aquilo que você quer, você vai chegar onde você quer. Amém? Em Romanos 8:32, são duas juntas agora. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Aí, vamos para Eclesiastes, que elas estão juntas. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todo propósito. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu quis ler tudo, porque às vezes a gente não quer entender, não quer entender o propósito de Deus, o tempo de Deus. E dá a ideia de que as coisas não estão andando, não estão acontecendo, ou que Deus não vai fazer, ou que Deus não me ama, ou Deus não quer fazer por mim. Mas não é assim. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Deus deu. Ele deu ou não deu qualquer coisa, Ele deu o seu filho. Como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Como é que você pode pensar que depois que o Senhor, Deus deu o seu filho por nós, Ele negaria alguma coisa que é promessa dele? Não, de jeito nenhum. Agora, há um tempo determinado. E muitas vezes a gente acha, eu já falei isso com tantas pessoas já ao longo da vida, da pessoa, está demorando muito, isso está demorando. E às vezes eu começar a entrar um pouquinho mais, conversar, e ficar tão claro, que se Deus desse para aquela pessoa, aquilo ali, naquele momento, ela perderia. Quantas vezes eu ouvi gente falar para mim, e se você perguntar para os líderes, para os bispos, para os pastores, provavelmente as pastoras, elas vão contar, olha, eu já ouvi isso muito também. Da pessoa vir dizer assim, se Deus tivesse me liberado, aquele dinheiro que eu estava esperando naquela época, eu teria perdido tudo. Deus mandou na hora certa. Se Deus tivesse colocado esse relacionamento na minha vida, naquele tempo eu teria perdido. Se Deus tivesse trazido, quantas vezes eu ouvi esposas dizerem isso? Se Deus tivesse trazido meu marido, naquela época que eu queria, de volta, que estavam separados, eu teria estragado com tudo de novo. Se Deus tivesse me dado naquele, não era mesmo o momento. Só que quando a gente está vivendo, eu mesma já falei isso, graças a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor não me deu naquele momento,
Que eu achei, eu bati no peito, estou pronta para receber, estou pronta para receber. E não demorou, eu vi que eu não estava, e eu ia botar tudo a perder. Então, há um tempo determinado. E é para a nossa própria proteção. Porque se Deus me dá algo, que Ele vai me dar. Ele vai me dar. Mas se Ele me dá na hora errada, aquilo não entra como bênção, mas às vezes até como uma maldição, como um grande problema na vida. Então o que a gente tem que fazer? Nós precisamos buscar, nós precisamos plantar. Nunca pare de plantar. Nunca. Não pare de plantar. Continue plantando. Porque assim, às vezes chega, eu que lido, estou há quantos anos no Evangelho e lidando com as pessoas, quantas vitórias que nós recebemos, que as pessoas testemunharam. Assim, no mês de dezembro, lutaram o ano inteiro, no dia 30, no dia 29, 28, 29, 30, 31. Você fala assim, como ainda há definições no dia 31? Gente, são tantas que são assim, chega a ser inacreditável. Então Deus, às vezes ele estica o nosso elástico, a nossa fé. Ele nos testa até no último momento. E quantas pessoas que findaram um ano sem a resposta na primeira semana de janeiro, ligam, mandam, olha aqui minha vitória. Quantas pessoas que naquele momento Deus não deu a elas, mas elas estavam plantando. E elas tiveram consciência, quando Deus deu, que se Deus tivesse dado antes, elas teriam fracassado, não teria sido bênção. Então, essa palavra é para alguém que está dizendo, foi o que eu percebi no meu espírito já, Deus não vai fazer mesmo, não vai, Deus não vai me dar, Deus não vai fazer. Ele está dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Você está muito enganado. Deus vai fazer, não precisa temer, na hora certa, no momento certo, porque você é para alguém que acha que tá tudo certo aqui, eu já estou pronta para receber esse milagre. Às vezes a gente acha que está. Principalmente quando está relacionado, por exemplo, em questões sentimentais, em relacionamentos. Gente, como a gente vê isso claramente. Às vezes a pessoa acha que ela está tão pronta para aquilo. E muitas vezes ela vai repetir a história. Ela vai levar para aquele outro relacionamento, os erros dos antigos relacionamentos. Ela vai... E assim... Às vezes eu estou pronta para isso, aquilo, às vezes entra algo nas mãos dela, ela ainda não sabe lidar, e ela acaba jogando fora. Não está pronto. Deus sabe o momento. Ele nos conhece, Ele vai nos testando, nos experimentando. Porque Ele não quer que a gente fracasse. E eu aprendi isso com Deus. Às vezes, como qualquer pessoa, você pode ser tentado. Às vezes acontece de eu ser tentada a ter aquele sentimento, Senhor, e isso? Imediatamente eu já combato. Imediatamente. E já falo, às vezes até falo em voz alta. Há um tempo determinado para tudo, eu confio no Senhor, eu estou plantando, eu estou perseverando nele, e Ele sabe a hora certa de me entregar isso. Ele sabe o momento que Ele deve me entregar e que eu não vou, e que vai entrar como bênção e não problema na minha vida. Que eu vou estar pronta para lidar com isso. Porque às vezes você diz, estou pronto para lidar com isso. E às vezes não está. Não está, não.
E assim eu poderia contar muitas histórias para você. De pessoas que elas já estavam quase que brigando com Deus, falando até de desistir. Revoltadas e até chateadas, feridas com Deus. E a verdade é que elas não estavam prontas. A própria atitude delas estarem feridas com Deus, essa própria reação já mostra que elas não estão prontas. Porque um dos sinais é quando você mantém a confiança, você está em paz. E mesmo quando vem, você é tentado, como acabei de dizer, mas você sabe combater. Então, Deus trabalha o nosso caráter, que é mais importante. Porque Ele não nos quer quebrando a cara. Ele vai fazer. Então, essa palavra é para você que já não vai fazer. Ele vai fazer. Mas há um tempo determinado. Você acha que está tudo certo, que está pronto. Mas se Ele fizer agora, do jeito que você quer, dessa forma, não vai ser bênção. Mas ao modo dEle, na hora dEle, vai chegar como grande vitória na sua vida. Amém? Pega o seu propósito e coloque no seu coração. Vamos mostrar mais uma vez ao Senhor. Feche os seus olhos. E dê lugar ao Espírito Santo. Coloca tudo diante dEle. Tudo. Feche os seus olhos, ó Senhor. O que tem para nós? Abençoa, meu Pai. Não abre os seus olhos. Tem alguém aqui que tem uma barreira familiar que já dura um bom tempo. E você argumenta que não foi você que criou essa barreira. Então você não tem nada a ver com isso, que você não vai mexer nisso. Mas confia no Senhor e dá o passo de quebrar essa barreira. Porque a partir do momento que você quebrar essa barreira, muitas outras barreiras vão ser quebradas na sua vida. Esse é um teste para você. Um teste de obediência. Vai lá. Vai quebrar essa barreira. Faça, ainda que você diga, mas eu já fiz, eu já isso, aquilo. Passa nesse teste. E eu não estou falando algo novo aqui, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já falou isso com você. E você não quis aceitar. E Ele está falando de novo. Passa nesse teste, você vai ver muitas barreiras em várias áreas da sua vida vão ser quebradas. Tem alguém aqui que está aqui na transmissão, não sei, as pessoas que estão acompanhando nas igrejas, está com medo, você está numa negociação, você está com medo dela. De repente bateu um medo, você começou a querer recuar. Isso é maligno para te roubar. Não precisa ter medo. Segue com ela. Porque isso é bênção para você. É a resposta que você está pedindo. Parece que está estranho, tem situações que estão amedrontando você, mas você não precisa ter medo. E também há aquele medo de não conseguir cumprir com esse compromisso. Não precisa ter medo. Deus vai honrar você, chegou a hora dele te dar essa vitória. Em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo e dê seu passo de fé. Em nome de Jesus. Fale com o Espírito Santo. Cada pessoa que está aqui, que tem um sonho, continue alimentando os seus sonhos. E você que tem sentido, percebido no seu espírito, Deus te impulsionar para dar passos de fé,
confia. Dê os passos de fé e Deus vai honrar você. É dando passos de fé. Eu não conseguiria, eu jamais teria conseguido tantas situações na minha vida se eu não tivesse primeiro agido a fé. Há muitas conquistas e vitórias que eu só pude tocar, só se tornaram palpáveis quando eu agi a fé ousadamente. Então haja a sua fé. Não tenha medo de agir a sua fé. Não tenha medo de dar os passos de fé, porque Deus vai honrar. Quando nós estamos na fé, nós estamos buscando a Deus e damos crédito à palavra dEle, Ele nos honra. Ele está te impulsionando a avançar, a ousar, vá corajosamente. Não tenha medo. Eu insisto e eu sinto no meu espírito de bater nessa palavra. Não tenham medo. Não tenham medo de agir a fé, de dar os passos de fé. Eu creio que Deus está esperando um pouco mais de ousadia de algumas pessoas. Eu posso perceber no meu espírito pessoas intimidadas. E a intimidação, nós já temos pregado sobre isso, é um grande roubo da vida da pessoa. Rouba a autoridade dela, o poder dela e a impede de viver os milagres. Ouse e Deus vai honrar os seus passos de fé. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa a igreja. Abençoa o ministério. Abençoa todos que estão nesta fé. Todos que estão neste jejum. No segundo jejum do propósito da mudança. Vai agindo, Senhor. Vai agindo na vida dessa pessoa agora. Entre em ação na vida de cada pessoa que aqui está. Nós estamos há horas orando e jejuando. E viemos aqui para dar o fechamento do nosso jejum. E eu quero pedir a resposta para cada pessoa. Cada pessoa representada por esses pedidos nessas pastas, né? Essas pessoas representadas por essas fotos, por esses pedidos que estão aqui no altar. Senhor, vai agindo na vida de cada pessoa, representadas por essas fotos, essas pastas, esses documentos que estão aqui no altar, esses pedidos que estão nesse cesto, cada pessoa que está no propósito da mudança, cada pessoa que nos acompanha à distância e está nesta fé, Senhor, vai mudando, vai agindo em favor de cada pessoa agora. Meu Deus, entra em ação na vida dessa pessoa que clama, que busca, que ora, que passou a madrugada, que tem jejuado, que tem orado, que está em jejum, que está se humilhando diante do Senhor. Entre em ação, meu Deus, e vai respondendo. Muda a vida do nosso povo, muda a história do nosso povo, vai mudando, Senhor, para a glória do teu nome. Eu repreendo todas as forças do mal, o espírito do medo, da intimidação, que ainda tem travado vidas aqui. Eu repreendo em nome de Jesus. Pessoas inseguras, temerosas, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, esse espírito da insegurança, do medo, que toma a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora, e eu profetizo um povo forte, um povo liberto, um povo corajoso, um povo ousado. Oh meu Deus, que essa pessoa seja tomada de poder, que ela possua esse poder, que ela ande em poder, que ela creia que ela tem poder para se levantar, para enfrentar desafios, para dar passos de fé, para vencer os obstáculos. Ela tem poder. Meu Deus, que ela tem essa convicção dentro dela, que ela tem poder para quebrar barreiras, para deixar esse vício, para deixar esse estilo de vida. Ela tem poder.
poder para enfrentar os obstáculos. Ela tem poder, Senhor, que ela receba essa palavra. Há uma unção, esse poder que nos levanta, que nos joga para frente, que nos impulsiona a dar passos ousados de fé. Ela tem poder para viver os sonhos dela. Ela tem poder para viver os milagres. E muitas vezes estamos pedindo a vitória, mas nós não estamos dando os passos de fé. Nós estamos pedindo, mas não estamos ousando na fé. Estamos pedindo, mas não estamos agindo a fé. Estamos pedindo, mas estamos de braços cruzados. E o Senhor está dizendo: descruza os braços, ousa, dá passos de fé, enfrenta. Ó Deus, eu creio que há pessoas aqui que estão com medo de enfrentar situações, estão intimidadas, mas que ela recebe esse poder para enfrentar, poder para enfrentar, poder para enfrentar, e ela vai ter a vitória dela. Porque muitas vezes o que está faltando é isso, é esse enfrentamento que nós não estamos querendo. Que ela receba, meu Deus, dentro dela, nesse momento, essa força, que ela possua esse poder para enfrentar o que for necessário na vida dela, porque ela tem poder para enfrentar, para agir, para dar os passos de fé e para viver os milagres dela. O Senhor quer dar a vitória que ela tanto sonha, mas para isso precisa de enfrentamento, e ela tem poder para enfrentar. Vai materializando todos esses pedidos, vai materializando todas essas mudanças. Eu oro te pedindo: muda a vida do teu povo, muda a vida da igreja, muda, renova a igreja, renova o teu povo. Eu sei que muitos estão cansados, estão em jejum há muitas horas, mas estão aqui firmes, confiantes, ó meu Deus, e com uma segurança absoluta: eu estou plantando a boa semente. Honra a fé de cada pessoa que aqui está. Eu oro nesse momento por cada um que está aqui comigo na transmissão, nas igrejas, e eu consagro esses propósitos, eu consagro e peço definições, libertações, restaurações e restituições, que vidas estejam vivendo definições, que, meu Deus, todos os dias nós temos recebido testemunhos, e que ela possa testemunhar ainda hoje, amanhã, todos os dias, que ela tenha certeza, que ela se levante confiante que vai ser o dia da vitória dela. Ó meu Deus, que ela testemunhe os milagres, as definições, as mudanças, porque eu tomo posse junto com ela de todas essas definições, todas essas mudanças, esses milagres. Ela não vai levar essas 3 situações para 2020, ela não vai levar. Essa é a nossa fé, ela não vai levar. Eu creio, meu Deus, e eu tomo posse de testemunhos gloriosos. Ela vai testemunhar os milagres dela, a glória do Senhor, as definições, ela vai testemunhar. Eu consagro cada um para a vitória, cada propósito para a vitória, cada vida para a vitória, e eu tomo posse junto com ela de muitos e muitos testemunhos. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu. Eu desligo todas as situações adversas que estavam no caminho dela, para que sejam desligadas no céu. Eu profetizo o milagre dela, a resposta dela. Ó meu Deus, para a glória do teu nome, ela será surpreendida com boas novas. Ó Senhor, ela será surpreendida com milagres que vão ser assombrosos na vida dela. Ela vai ser surpreendida, ó Senhor, com definições surpreendentes. Ela vai ser surpreendida. Essa é a nossa fé. Eu tomo posse junto com ela, Senhor. Eu estou aqui, essa é a minha fé, a minha confiança de que o Senhor está agindo em nosso favor, e que nós saímos desse segundo jejum com definições
poderosíssimas, meu Deus, que vão glorificar o Teu nome e edificar demais a nossa fé. Receba o nosso pequeno sacrifício, porque grande foi o Seu. O nosso segundo jejum em favor do propósito, da mudança dessas definições, dessas situações. Senhor, receba agora. Receba em favor de toda a igreja. Receba o nosso pequeno sacrifício em favor de todo o ministério, todo o nosso povo, em todo lugar. Fortalece, anima, levanta, e que saia daqui um povo animado, meu Deus, cheio de vitórias, de confiança, de motivação, e que agora, ao tomar a refeição, a energia volte com muito mais, meu Deus, com muito mais força e vigor e energia, e ela possa ver as coisas cada vez mais de uma forma diferente. Senhor, eu oro para que ela possa enxergar as coisas com a ótica certa, o olhar certo que é do Senhor, que ela haja de forma poderosa, que ela saia daqui ungida, meu Deus, que ela tenha essa certeza que ela é ungida, que ela tem poder, que ela pode enfrentar e que nada vai detê-la, que a unção do Senhor está sobre ela, que o amor do Senhor está sobre ela, que a graça do Senhor está sobre ela, e ela pode enfrentar qualquer coisa que cruzar o caminho dela. Deus, reaviva o teu povo, vivifica. Eu peço, abençoa o alimento agora, o almoço de cada um, meu Deus, o resto da quinta-feira, da semana, que todos permaneçam focados no propósito, que nenhum quebre o propósito, mas se mantenham focadíssimos, inteiros na fé, Senhor, prontos para viver mudanças, dando condições ao Senhor para operar essas mudanças. Eu peço a tua bênção sobre cada um, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo e já pelos testemunhos que vão chegar. Obrigada, Deus, amém, 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 graças a Deus, amém.